estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje é o último vídeo do livro de 1 Samuel. Então hoje nós vamos ler os capítulos 28, 29, 30 e 31. Amém? Então vamos à leitura? 1 Samuel capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. E Aquis disse a Davi: Sabe tu com certeza que sairás comigo à batalha, tu e os teus homens. E Davi disse a Aquis: Certamente saberás que o teu servo é capaz de fazer. E Aquis disse a Davi: Por isso farei de ti o guardador da minha cabeça para sempre. Ora, Samuel estava morto, e todo Israel o lamentou e o sepultou em Ramá, na sua própria cidade. E Saul havia expulsado aqueles que tinham espíritos familiares e os feiticeiros da terra. E os filisteus se reuniram e vieram e acamparam em Sunem, e Saul reuniu todo Israel, e eles acamparam em Gilboa. E quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou temeroso, e o seu coração tremeu sobremaneira. E quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse aos seus servos: Buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu possa ir a ela e consultá-la. E os seus servos lhe disseram: Eis que há uma mulher que tem um espírito familiar em Endor. E Saul se disfarçou e colocou outras vestes, e ele foi, e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher. E ele disse: Rogo-te que me adivinhes pelo espírito familiar, e me faças subir a quem eu te der o nome. E a mulher lhe disse: Eis que sabes o que Saul fez, como ele extirpou aqueles que têm espíritos familiares e os feiticeiros da terra. Por que então preparas tu uma armadilha para a minha vida, para me fazeres morrer? E Saul jurou a ela pelo Senhor, dizendo: Como vive o Senhor, não haverá punição a ti por esta coisa. Então disse a mulher: A quem devo te fazer subir? E ele disse: Faz-me subir Samuel. E quando a mulher viu Samuel, ela gritou com voz alta. E a mulher falou com Saul, dizendo: Por que me enganaste? Pois é Saul. E o rei disse a ela: Não temas, pois o que viste tu? E a mulher disse a Saul: Eu vi deuses ascendendo da terra. E ele disse a ela: De que forma é ele? E ela disse: Um velho sobe, e ele está coberto com um manto. E Saul percebeu que era Samuel, e ele se inclinou com a sua face até o chão e se curvou. E Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste para me trazer para cima? E Saul respondeu: Estou muito angustiado, pois os filisteus fazem guerra contra mim, e Deus se retirou de mim e não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que possas me dizer o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que então tu perguntas a mim, ao veres que o Senhor se retirou de ti e se tornou teu inimigo? E o Senhor tem feito a ele como falou por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou ao teu próximo, a Davi. Porque tu não obedeceste à voz do Senhor, nem executaste a sua ira ardente sobre Amaleque.
Por isso o Senhor fez a ti esta coisa neste dia. Além disso, o Senhor também entregará Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. E o Senhor também entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. Então Saul caiu imediatamente estendido sobre a terra e ficou muito temeroso por causa das palavras de Samuel. E não havia nele força, pois não havia comido pão o dia todo, nem a noite toda. E a mulher veio até Saul e viu que ele estava muito atribulado e lhe disse: Eis que a tua criada obedeceu à tua voz. E coloquei a minha vida na minha mão e atentei às tuas palavras que a mim falaste. Agora, portanto, rogo-te, atenta tu também à voz da tua criada e permite que eu coloque um bocado de pão diante de ti e come para que possas ter força quando fores pelo teu caminho. Porém, ele se recusou e disse: Não quero comer. Porém, os seus servos, juntos com a mulher, forçaram-no e ele atentou à voz deles. Assim, ele se levantou da terra e se assentou sobre a cama. E a mulher tinha um novilho gordo na casa, e ela se apressou e o matou, e pegou farinha e a amassou e dela assou pão ázimo. E ela o trouxe diante de Saul e diante dos seus servos, e eles comeram. Eles então levantaram-se e foram naquela noite. 1 Samuel capítulo 29. Ora, os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeque, e os israelitas acamparam junto a uma fonte que está em Jezreel. E os senhores dos filisteus passaram adiante por centenas e por milhares. Mas Davi e os seus homens passaram adiante na retaguarda com Aquis. Então disseram os príncipes dos filisteus: O que fazem estes hebreus aqui? E Aquis disse aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, o qual tem estado comigo nestes dias ou nestes anos, e nele não achei falha desde que veio até mim, até este dia? E os príncipes dos filisteus ficaram nervosos com ele, e os príncipes dos filisteus lhe disseram: Faz retornar esse sujeito para que ele possa ir novamente ao seu lugar, o qual tu lhe indicaste, e que ele não desça conosco à batalha, para que na batalha não seja ele um adversário para nós. Pois por meio de que ele se reconciliaria com o seu senhor? Não seria com as cabeças destes homens? Não é este Davi de quem cantavam uns aos outros com danças, dizendo: Então Aquis chamou Davi e lhe disse: Certamente como vive o Senhor, tu tens sido reto, e a tua saída e a tua entrada comigo no exército é boa na minha visão, pois não encontrei mal em ti desde o dia da vinda até mim até este dia. Todavia os senhores não te favorecem, pelo que agora retorna e vai em paz, para que tu não desagrades os senhores dos filisteus. E Davi disse a Aquis: Mas o que tenho feito? E o que encontraste tu no teu servo desde que tenho estado contigo até este dia, que me impeça de ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? E Aquis respondeu e disse a Davi: Eu sei que tu és bom na minha visão, como um anjo de Deus. Não obstante, os príncipes dos filisteus disseram: Ele não subirá conosco para a batalha. Pelo que agora levanta-te cedo pela manhã com os seus servos do teu mestre, que contigo vieram,
E tão logo estejas de pé pela manhã e tenhas luz, parte. Assim Davi e os seus homens se levantaram cedo e partiram pela manhã para retornar à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. 1 Samuel capítulo 30. E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado em Ziclag no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul e Ziclag, e ferido a Ziclag e a queimaram com fogo. E haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas, e os seus filhos, e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava ergueram a sua voz e choraram, até que não tiveram mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esta tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: persegue, pois tu certamente os alcançará, e sem falta recuperará tudo. Assim Davi foi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegou ao ribeiro de Besor, onde permaneciam os que foram deixados para trás. Davi, porém, foi ao encalço, ele e 400 homens, pois 200 ficaram para trás, os quais estavam tão fragilizados que não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. E eles acharam um egípcio no campo e o trouxeram até Davi. E lhe deram pão, e ele comeu, e o fizeram beber água. E eles lhe deram um pedaço de um bolo de figos e 2 cachos de uvas passas. E quando ele terminou de comer, o seu espírito lhe retornou, pois ele não havia comido pão, nem bebido água, havia 3 dias e 3 noites. E disse-lhe Davi: a quem tu pertences? E de onde és tu? E ele disse: eu sou um jovem do Egito, servo de uma amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque 3 dias atrás eu caí enfermo. Nós fizemos uma invasão ao sul dos Queretitas e ao termo que pertence a Judá, e ao sul de Calebe, e queimamos Ziclag com fogo. E Davi lhe disse: podes tu me fazer descer até esta companhia? E ele disse: jura-me por Deus que tu não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te farei descer até esta companhia. E quando ele desceu, eis que eles estavam espalhados ao largo de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por causa de todo o grande despojo que havia retirado da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os feriu desde o crepúsculo até o anoitecer do dia seguinte, e não escapou dali nenhum dos homens deles, salvo 400 jovens, os quais montaram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam levado consigo,
e Davi resgatou suas 2 esposas. E não houve nada que lhe faltasse, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem coisa alguma que deles havia levado. Davi recuperou tudo. E Davi pegou todos os rebanhos e manadas, os quais eles levavam adiante daquele outro gado, e disse: Este é o despojo de Davi. E Davi veio até os 200 homens que estavam tão fragilizados que não conseguiram seguir Davi, os quais ele também fez com que permanecessem junto ao ribeiro de Besor. E eles se adiantaram para se encontrar com Davi e para se encontrar com o povo que com ele estava. E quando Davi se aproximou do povo, ele os saudou. Então responderam todos os homens ímpios e os homens de Belial, daqueles que foram com Davi, e disseram: Como eles não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que recuperamos, salvo a esposa e os filhos de cada homem, para que eles possam guiá-los para longe e partir. Então disse Davi: Vós não fareis assim, irmãos meus, com aquilo que o Senhor nos deu, aquele que nos preservou e entregou na nossa mão a companhia que veio contra nós. Por quem vós atentará nesta questão? Mas como é a parte daquele que desce à batalha, também será a parte daquele que esperou junto aos pertences. Eles igualmente tomarão parte. E assim foi daquele dia em diante, ele fez disso um estatuto e uma ordenança para Israel até este dia. E quando Davi chegou a Ziclag, ele enviou do despojo aos anciãos de Judá e aos seus amigos, dizendo: Eis aqui um presente para vós do despojo dos inimigos do Senhor. Para aqueles que estavam em Betel e para aqueles que estavam no sul de Ramote e para aqueles que estavam em Jatir e para aqueles que estavam em Arroer, e para aqueles que estavam em Zifimote, e para aqueles que estavam em Estemoa, e para aqueles que estavam em Racal, e para aqueles que estavam nas cidades dos Jeramelitas, e para aqueles que estavam nas cidades dos Queneus, e para aqueles que estavam em Orma, e para aqueles que estavam em Borazã, e para aqueles que estavam em Atasse, e para aqueles que estavam em Hebron, e para todos os lugares onde o próprio Davi e os seus homens estavam acostumados a se refugiar. 1 Samuel capítulo 31. Ora, os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus perseguiram com afinco Saul e os seus filhos, e os filisteus mataram Jonatas e Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. E a batalha se intensificou contra Saul, e os arqueiros o atingiram, e ele foi gravemente ferido pelos arqueiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Desembainha a tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e me atravessem e de mim abusem. Porém o seu escudeiro não quis fazê-lo, pois ficou muito temeroso. Então Saul tomou uma espada e caiu sobre ela. E quando o seu escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de modo semelhante sobre a sua espada e morreu com ele. Assim Saul morreu, e os seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e todos os seus homens juntos naquele mesmo dia.
E quando os homens de Israel, que estavam no outro lado do vale, e aqueles que estavam do outro lado do Jordão, viram que os homens de Israel fugiram e que Saul e os seus filhos estavam mortos, eles abandonaram as cidades e fugiram. E os filisteus vieram e nelas habitaram. E sucedeu ao amanhecer, quando os filisteus vieram para despir os mortos, que encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. E eles cortaram a sua cabeça e removeram a sua armadura e a enviaram à terra dos filisteus ao redor para expô-la na casa dos seus ídolos e no meio do povo. E eles puseram a sua armadura na casa de Astarote e prenderam o seu corpo à muralha de Bet-seã. E quando os habitantes de Jabes-Gileade ouviram aquilo que os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e foram a noite toda e pegaram o corpo de Saul e todos os corpos dos seus filhos da muralha de Bet-seã e vieram até Jabes e ali os queimaram. E eles pegaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes e jejuaram 7 dias. Amém? Terminamos o livro de 1 Samuel. Amém? Então vamos orar agora? Pai, muito obrigada, porque nós aprendemos aqui, Senhor, que nos tempos de batalha, quando as coisas parecem estar todas destruídas, nós nos acalmamos em Ti, como Davi fez quando ele chega na cidade de Ziclag e ele vê que os amalequitas haviam levado esposas, filhos. Então ele se concentra no Senhor, ele se acalenta em Ti, Senhor. Então, nós também estamos alegres porque o Senhor nos ensina nesses momentos para que nós nos apeguemos, nós descansemos, nós nos acalentemos próximos de Ti, Senhor, para que nós possamos acalmar o coração e aí sim pedir as instruções necessárias do que deve ser feito naquele momento, naquela situação. Muito obrigada, Senhor. O Senhor livrou Davi de tantas coisas e assim o Senhor faz conosco, né, de coisas que às vezes nós não queremos realizar e o Senhor nos livra e nos tira daquele embaraço, daquela situação difícil. Gratidão, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, por ir e vir debaixo da Sua graça, pela leitura constante que o Senhor tem nos ajudado, nos auxiliado. Muito obrigada por todo o entendimento, conhecimento que o Senhor tem derramado sobre nós. E, Senhor, muito obrigada de verdade por esse tempo de intimidade, de aproximação com o Senhor, que nós possamos, Deus, ficar neste lugar, nesse Salmo 91, né, debaixo dessas asas do Senhor, quando as situações parecerem complicadas, difíceis, que nós possamos primeiramente nos refugiar em Ti, Pai. Muito obrigada, louvado, engrandecido seja o Seu nome. Gratidão, Senhor, Pai querido, Pai amado, Pai eterno, grandioso Deus, poderoso Pai. Obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Me desculpe, não quis parar, que já está bem tarde, os cachorros estavam aqui, né, nervosos, tá bom? Me perdoe, não quis parar, porque eu já tinha parado algumas vezes e não tinha adiantado, tá bom?
Espero que não atrapalhe aí a sua leitura, tá? E aí nós nos vemos então no próximo vídeo já com o 2º Samuel, né? E dando continuidade aí à nossa leitura, tá bom? Que bom que você está aqui até hoje. Não desista, vai valer a pena todo o sacrifício, viu? Todo o sacrifício de ler, né? Tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Então, até o próximo vídeo, ok? Com a iniciação da leitura de 2º Samuel. Fique na paz.